Então, eu sou o professor Josimar, do interior de São Paulo, Vale do Ribeira, da cidade de Registro, e a minha escola sede fica numa cidade aqui próxima, que é Sete Barras. Além do trabalho com escola, né, que nesse ano teve algumas mudanças no meu horário, eu também assumi o trabalho no núcleo pedagógico da diretoria de ensino. E está uma loucura, na verdade. Então, assim, uma correria muito grande, mudou completamente a minha agenda. Por um lado, isso é bacana, porque eu tenho um contato maior com os professores, né? Então, dentro do núcleo pedagógico, estou atuando na formação dos professores. Estou mais aprendendo do que ensinando, mas para mim isso é muito bom. Eu estou há muito tempo fora dos bancos, né, da universidade, então, para mim, assim, é um grande desafio, né, esse trabalho de mestrado, né, mas o Prof. Philo foi para mim é uma grande oportunidade, principalmente porque eu estou aqui a mais de 250 quilômetros de São Paulo, né, das universidades. Então, na verdade, eu estou entre São Paulo e Curitiba. Por isso que eu estou fazendo o Prof. Philo no Paraná, na UFPR, e que é muito mais fácil de eu chegar no Paraná do que chegar na UFABC, por exemplo, né? Bom, eu vou colocar aqui já, vou ver se eu consigo colocar a minha apresentação. Uma janela. Eita. Aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Aqui. Apareceu? Sim, sim. Tá, eu não consigo mais ver a tela, então só o que eu tenho aqui, né? Eu fiz, assim, uma apresentação bastante simples, por conta também de toda essa correria e essas mudanças que estamos tendo aqui no estado de São Paulo. Vocês devem ter notícias, né? Nós temos um novo secretário de Educação, que inclusive era lá do Paraná, né, o Feder, e trouxe toda uma logística para cá que mexeu muito com a nossa estrutura aqui. Então, o tema do meu trabalho aqui, da minha pesquisa, é Política, Poder e Fake News, uma introdução à filosofia política, a partir da microfísica do poder de Foucault, utilizando-se da gamificação. O meu professor orientador é o professor Antônio Edmilson Pascoal. Então, já estou na fase de começar a escrever, né, a dissertação, já passei pela fase das aulas, até junho deste ano. E agora comecei na fase de começar a escrever mesmo, com mais afinco, o meu trabalho. E por conta, né, de toda essa mudança que já ocorreu, como eu já disse para vocês, né, eu acabei tendo algumas dificuldades aqui. Então, meu trabalho, ele emperrou, e agora eu estou correndo um pouco atrás do prejuízo, né? A sorte é que o meu orientador é bastante compreensivo também, e dá todo o apoio aqui. Mas vamos lá. Quais eram as minhas motivações prévias para desenvolver esse trabalho, né? Bom, primeiro acho que é importante esclarecer que, como na região que nós estamos, é muito difícil fazer um mestrado, um doutorado, a gente tem que sair, né, do Vale do Ribeira, e isso é para poucos, na verdade, né, por conta de toda a carga que nós temos aqui. São poucas aulas de filosofia, temos que complementar com as aulas de história, de sociologia, em alguns casos até de geografia, né, e agora com os itinerários chamativos também, pegar os itinerários. Então, assim, é uma grande dificuldade. E quando surgiu o Prof. Philo, quando, na verdade, eu tomei assim, essa ciência, né, do Prof. Philo, já estava muito em cima do momento de fazer, de apresentar e mandar os documentos. Então, o que eu busquei foi justamente aquilo que eu estava percebendo, que eu percebia dentro da minha realidade, né? Então, eu moro em Registro, mas, como eu disse, dou aula aqui em Sete Barras, que dista uns 25 quilômetros daqui de Registro, né? Mas de São Paulo, por conta do trajeto, dá uns 260 quilômetros, né, da capital. É uma cidade pequena,
nós chegamos a 13 mil habitantes na cidade, então ela é muito pequena. Os jovens, né, na sua grande maioria, não ficam na cidade, eles vão principalmente para o Paraná, vão né, em busca de melhores condições. Uma das cidades que eles elegeram, né, como um primeiro lugar para isso é Guarapuava. Então, quem vai para Guarapuava vai encontrar muitos adolescentes, né, jovens de Sete Barras, e da região também, como um todo. A economia na cidade de Sete Barras é baseada na plantação de banana, então são bananais, e em alguns casos, plantação de pupunha, pequenas plantações de pupunha e criação de gado, e um pequeno comércio, um muito pequeno comércio. Então, assim, a perspectiva da nossa juventude lá não é do Vale em geral, né? Porque o Vale é até conhecido, ainda recentemente, eu ouvi falar, né, de um termo que eu utilizava muito do Vale, que é a região mais pobre do estado de São Paulo. E sem muitos investimentos, porque principalmente nós não conseguimos eleger um deputado, né, pela quantidade de eleitores que nós temos aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Então, aí já entram questões políticas, isso já mexe um pouquinho, né, com toda essa questão. E os nossos jovens adolescentes, então, principalmente de Sete Barras, eles se sujeitam a trabalhar nos bananais, ganhando pouco, né, e sem muita perspectiva. E ainda é interessante, né, observar a influência que os patrões têm sobre, né, as famílias, né, de forma geral, né, porque muitas delas moram, inclusive, nos bananais, e por aí vai. Então, a influência é muito grande, e essa é uma influência política, principalmente, né. Então, acho que uma primeira motivação que entra dentro da minha justificativa é justamente essa, observar, né, a realidade na qual está inserida a nossa juventude ali, na cidade de Sete Barras. Uma dificuldade muito grande, né, com relação ao estudo, porque, como eu já disse, não tem muita perspectiva, e agora com agravante, como disse o colega na sua apresentação anterior, né, por conta da pandemia, esse agravante das questões emocionais, não que não já existiam, mas isso foi potencializado, né, e afetou, inclusive, não só jovens e adolescentes, mas famílias e até mesmo professores, né. Então, tem esse contexto que, na verdade, por conta, inclusive, dessas mudanças políticas, né, com relação à educação, agrava, mais à frente eu até vou falar um pouco isso, agrava até mesmo no desempenho aqui do trabalho. Uma segunda motivação, que também está na minha justificativa, é aquilo que se apresenta dentro do currículo paulista, né, que tem a sua base na BNCC. E que, na verdade, até angustia, de certa forma, nós, professores, né, que temos essa preocupação justamente com a formação integral, né, dos nossos estudantes, que é justamente o que eu coloco aqui, né, que ao final da educação básica, o estudante paulista se constitua como cidadão autônomo, capaz de interagir de maneira crítica e solidária, de atuar de maneira consciente e eficaz nas ações que demandam análise criteriosa e na tomada de decisões que impactam o bem comum, de buscar e analisar criticamente diferentes informações e ter plena consciência de que a aprendizagem é demanda para toda a vida, ou para a vida toda. Então, é uma grande responsabilidade, né, e a gente observa lá na cidade de Sete Barras uma grande apatia com relação à questão política, as questões que envolvem a cidadania de forma geral. Uma outra justificativa, né, que também foi uma motivação, é justamente a questão das eleições, né? Na época, então, em que eu estava escrevendo, nós estávamos ainda, né, dentro das eleições anteriores, e numa matéria que eu havia visto, eles faziam, então, referência, era um estudo de uma escola particular, né, que faz referência à participação da juventude nas eleições de 2020, né? Então, de forma geral, os jovens adolescentes de 16 a 17 anos, né, teve uma participação menor nos últimos 30 anos. Isso me chamou a atenção dessa questão, né? De forma que houve uma queda de mais de 50% se comparando, né, a 2016. Então, isso me chamou a atenção, né? Quer dizer, não é uma questão, e a gente sabe que não é só uma questão local, né, da cidade ali de Sete Barras,
mas essa apatia com relação à questão política, até aquele momento, né, das pesquisas que eu estava fazendo, é muito gritante, né? E, claro, depois, aí nós temos, né, todo o processo, né, com o ex-presidente e toda a situação gerada por conta, né, das suas atitudes autoritárias e por aí vai, e relacionado a isso também, os efeitos da pandemia, né, que vem a agravar a situação. Então, na verdade, o meu trabalho, ele tinha assim, alguns elementos num determinado momento, né, mas ele sofre algumas alterações que precisam ser feitas, né, por conta dessas mudanças todas, né, e, inclusive, uma das questões colocadas, né, que eu até levantei, deixa eu colocar no geral aqui, né, desculpem, mais fácil para vocês verem, sim, desculpem. É justamente, né, toda uma preocupação, inclusive, com a questão da democracia, né, na verdade, nós estamos vivendo um atentado à democracia, né, diminuindo, inclusive, a importância, né, dos poderes, e principalmente do Supremo Tribunal Federal, né, e por aí vai. Então, qual que era, naquele momento, a questão norteadora, que, na verdade, ela ainda está presente, né? Eu só vou organizar um pouquinho mais as ideias, mas é justamente isso. É observar se os nossos jovens, adolescentes, se eles têm realmente interesse pela política. Se não tem, o que desmotiva, né, para que eles estudem, por exemplo, essas questões relacionadas à política? Porque quando se vai se trazer uma temática dessa, né, mesmo, na verdade, até não aparece tanto dentro dos materiais, mas quando a gente traz uma temática dessa, parece que não há uma motivação, não é? Porque vem aqueles conceitos, né, não de política, mas de politicagem, né, de politiqueiro e por aí vai. Mas também o levantamento de quais são as fontes de informação, ou de informações que os nossos adolescentes têm. Porque é interessante, um dado interessante, quando se observava, por exemplo, no período de campanha, principalmente na última, né, ainda muitos jovens defendendo até o indefensável, vamos dizer assim, né? De onde vêm essas informações? E por aí, quer dizer, tirar deles, a partir deles, né, como é que eles recebem essas informações, né? Quais são as perspectivas deles com relação à sociedade, por aí vai, né? E, dentro desse contexto, o que seria necessário para que esses jovens, os nossos jovens, eles se engajem nas questões políticas, que pode iniciar, inclusive, a partir de um grêmio estudantil, né? Nos últimos anos, aqui em São Paulo, vem se fazendo um trabalho massivo, né, para que os grêmios estudantis eles sejam mais ativos, né, mais efetivos, mas mesmo assim a gente percebe que não há uma grande preocupação, uma grande vontade com relação a isso, né. O problema que eu me coloco, na verdade, porque, assim, não vamos fazer não é um curso de filosofia política, seria uma introdução à política, mas tendo como base nessa reflexão sobre a questão da política, do poder, né, da fake news, como é que a fake news influencia né, todo esse cenário, mas para que esse tema seja mais atraente, vamos dizer assim, que haja um engajamento, eu busquei, então, utilizar da gamificação, né? Então, o problema que me coloco já logo de princípio é justamente esse, né? A gamificação, ela pode ser utilizada, ela teria uma eficácia, né, como um instrumento para estudo, reflexão, promoção de debates, né, a respeito do tema política, do poder, e aqui, a partir do pensamento de Michel Foucault, que é o pensador que eu estou utilizando como a base, né, o fundamento aqui de toda a minha pesquisa, do meu trabalho, não de toda a pesquisa, mas do trabalho, né, utilizando principalmente a obra Microfísica do Poder, que não é organizada por Foucault, né, mas, na verdade, é um compilado, né, que o professor Roberto Machado fez, né, de entrevistas, de escritos, de aulas, né,
do Foucault. Mas, então, a obra, por ser bastante de fácil acesso, né, então eu estou utilizando a obra Microfísica do Poder, e dentro da obra Microfísica do Poder, um texto mais específico, que seria o Poder e Corpo. Dentro dessa questão toda, eu levanto duas hipóteses, então, né, porque a característica fundamental do Prof. Philo é justamente a produção, né, de algo mais palpável ali, seria o produto mesmo, né, desenvolver um produto, e que esse produto seja levado, então, trabalhado com os estudantes, né, que seja algo que é bastante palpável aqui. Então, o produto que eu vou desenvolver é justamente uma gamificação, e aí é importante ter claro, né, que não podemos confundir gamificação com game, né, quer dizer, gamificação com jogo. Nós temos basicamente dois tipos de gamificação, que é a gamificação de conteúdo e a que eles chamam de gamificação estruturada. Por que é gamificação? Porque, na verdade, ele vai utilizar a linguagem do game, dos jogos, né, justamente como um fator engajador. Então, diante do problema que eu havia colocado, né, se o instrumento realmente era eficaz e tudo mais, eu tenho duas hipóteses, eu levanto duas hipóteses, né, e, obviamente, são hipóteses que se excluem, né, e uma delas, eu vou ter que chegar aqui a uma conclusão numa delas. Então, a primeira delas seria uma hipótese mais afirmativa, né, que parte da premissa de que estarmos na era da informática e de que os jogos virtuais estão diuturnamente presentes na vida dos nossos jovens e adolescentes, né. A gamificação, então, seria um instrumento viável para isso, né? Seria um recurso favorável e adequado para a aprendizagem da filosofia em todas as suas áreas, principalmente nos temas relacionados à filosofia política, uma vez que, obviamente, os estudantes já estariam predispostos aos desafios propostos pelos jogos. É interessante que, dentro da fala do Foucault, por exemplo, ele não tem, a primeira coisa acho que é importante colocar aqui, que o Foucault não tem uma obra específica sobre política, né, não tem, nós vamos encontrar as observações com relação à política, né, disseminada nas obras, tanto sobre a questão política, sobre a questão do poder, né, mas dá essa ideia justamente do jogo de poder, né, então já entra na linguagem aqui da gamificação. A hipótese negativa, né, gira em torno da ideia de que o game não favorece o estudo, a reflexão, a aprendizagem de questões filosóficas, principalmente na área da filosofia política, porque os alunos não estariam interessados nessas questões, né? Além do que, por exigir estudo e leitura de textos filosóficos, pressupõe a dedicação dos estudantes que não estão predispostos a tal. Então, o recurso da gamificação estaria fadado ao fracasso, sendo, portanto, impossível e inviável. Então, ao final de todo o trabalho, da pesquisa que vai ser realizada, né, em cima desse trabalho, eu vou chegar à conclusão de uma ou outra. Eu tenho a predisposição, né, justamente pela hipótese afirmativa, justamente por conta de todo o embasamento teórico, que realmente afirma que a gamificação, ele é um instrumento engajador. Então, com o objetivo geral, eu tenho analisar os resultados da utilização da gamificação no processo de estudo sobre política e poder em Foucault, a partir da obra Microfísica do Poder. E como objetivos específicos, né, proporcionar estudo e reflexão sobre filosofia política, partindo dos conceitos de política e poder em Michel Foucault, apresentar uma breve introdução à filosofia política. Eu aqui queria fazer um adendo, né, porque, na verdade, para a construção dessa gamificação, eu vou utilizar daquilo que está ao nosso alcance. Não dá para pensar numa plataforma mais elaborada, não temos recursos financeiros para isso, né? Mas nós vou utilizar principalmente, né, de dois instrumentos, que é o Google Forms e o PowerPoint, né? E eu consigo dinamizar, né, essa linguagem, né, desses textos, né, utilizando hiperlinks, links e tudo mais. A ideia aqui é, para que eu chegue até lá, né, eu já vou adiantar aqui essa questão, né, por conta do tempo, e peço que vocês me avisem, porque eu só estou vendo a minha tela aqui, mais nada, se estiver estourando o tempo. Oi, Josimar. Oi. Tem 1 minuto. Meu Deus, então tá bom, eu vou adiantar aqui.
Então, a ideia é justamente essa, né? Utilizar dessas ferramentas para criar o game, e aí eu passaria rapidamente pela filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, pincelando aqui alguns pensadores, né? Porque o foco não é um curso de filosofia política em si, mas é chamar para a questão, né? E a discussão final justamente a partir de Foucault, né? Bom, então tenho todos esses objetivos, né, relacionados a essa introdução à filosofia política, mas com foco na microfísica de Foucault, tratando justamente da forma como ele trabalha essa questão do poder. E aí, por que Foucault? Se o Foucault não tem uma obra que fale sobre política, mas por conta justamente daquilo que Foucault nos propõe, que muitas vezes, normalmente, quando nós falamos de poder, nós vinculamos o poder ao poder estatal, né? E Foucault ele vai demonstrar, né, que o poder não pode ser visto dessa maneira. O poder, na verdade, ele está capilarizado, né? O poder está disseminado em vários locais, várias entidades, vários grupos, né? Então é importante fazer essa reflexão. Eu considero importante fazer essa reflexão com os estudantes, né, para eles perceberem como é que se dá essa questão do poder, onde se encontra, né? E, juntamente com essa questão do poder, de onde se encontra, né, daquilo que ele apresenta e daquilo que ele utiliza para vigiar, para controlar tudo mais, aquilo que seria a reação ao poder. E como é que o poder também, ele age em cima daquilo que foi reação, né? E aí tem uma questão importante, que é justamente o discurso, né, que se é utilizado. Então, como produto, já falei que seria, então, a gamificação. E quais seriam as dificuldades? Eu peço só paciência por um minutinho a mais para falar sobre isso, né? A dificuldade que agora eu encontro, diferentemente do que foi o início da proposta, né? É justamente aquilo que se propõe com o novo ensino médio. Todos nós já sabemos, terceira série de ensino médio, nós temos itinerários formativos, já caiu a filosofia. Segunda série de ensino médio diminuiu bastante as aulas, não é? E a primeira série de ensino médio vem com uma avalanche de temas. E aí nós temos agora, com a proposta desse novo governo, né, de utilizar o material digital, e ele vincula o material digital à prova paulista, vincula a prova paulista e o material digital ao que era o Saresp, e agora que agora é chamado de Provão Paulista, né? E ainda, para dividir muito mais a classe, né, ele vincula tudo isso, todos os resultados, porque só se preocupa com o resultado, né? A bonificação, e aí tem que chegar num patamar lá de ouro ou diamante. Então, cria toda uma dificuldade, principalmente por quê? Porque esse material, ele engessa muito o professor, né? São 16 aulas do ensino médio, são 16 slides, 16 PPTs, né, 16 aulas. A última aula ainda vai ser justamente na semana da prova paulista, né, e nós somos cobrados os resultados. Então, e depois a maneira como foi trabalhado também essas temáticas inviabiliza um pouco esse trabalho com a filosofia política. Eu tenho que pensar uma nova possibilidade, talvez num contraturno, né? E um outro agravante, porque como eu teria a primeira ou segunda série, a segunda série também diminuiu bastante as aulas, eu teria a primeira série de ensino médio para trabalhar essa questão, que traz um dificultador a mais, né, justamente por conta do nível em que eles estão, né? Então, peço desculpa pela extensão de tudo isso aqui, mas é isso, basicamente é isso. Vou parar de compartilhar aqui, para poder vê-los. Obrigado, professor Josimar, pela sua exposição, por partilhar com a gente essas suas preocupações, esse seu projeto. E aí eu não sei se os colegas gostariam de entrar numa interlocução com ele, de fazer alguma sugestão, alguma consideração, alguma contribuição vocês teriam. Ele me parece que está aberto para ouvir, né? Que ele também está num processo de construção. Então, este é o momento. Se alguém tiver... Nenhuma contribuição. Josimar, eu faria, eu faria algumas considerações assim muito breves, né? Eu penso assim que está
o tema ele está muito abrangente. Poder, política, fake news, quer dizer, então tem que dar mais uma enxugada, definir melhor as etapas desse processo, já que no Profilo tem essa preocupação com a intervenção prática, com produto e tal. Então, teria que delimitar mais, definir, né, porque ele ainda está assim um pouco, mas também se está um pouco solto ou amplo, é por causa do momento, talvez, que você está, né? Então é normal isso, né? Mas eu viria aí 2 projetos, inclusive, assim, né, dando meus palpites, aí você vê. Ora, um deles, que eu acho que é uma temática interessante, que envolve o político, é a questão do fake news, que está aí, né? Quer dizer, como parte desse mundo que nós estamos vivenciando, dessa revolução digital, né? Então, isso merece uma atenção para a gente. Inclusive, no projeto de ensino de filosofia, uma preocupação é o desenvolvimento da consciência crítica dos alunos. Ora, nós poderíamos, uma questão que eu colocaria é assim, nós poderíamos trabalhar com as fake news no sentido de, a partir dela, desenvolver uma consciência, ajudar a construir essa consciência crítica, porque, no fundo, sempre houve fake news, né? Ao longo da história, os filósofos sempre falavam, a questão da verdade sempre teve aí, mas hoje nós vivemos um momento onde ela é potencializada e ela compromete, inclusive, a nossa democracia, já precária democracia. Então, uma questão e eu acho que tem uma contribuição no sentido mais amplo hoje, eu vejo, por exemplo, o Byung-Chul Han está trabalhando essa questão, né, não da fake news, mas de todo esse mundo que nós estamos vivendo, né, nesse neoliberalismo e tal. Então, se ficasse na fake news, que ela está aí no tema, eu ficaria só nela. Vamos fazer um trabalho com os alunos. Você poderia pegar uns 4, 5 vídeos que estão aí, reportagens, fazer uma análise junto com os alunos. Pronto, aí já estaria. Discutir isso e levar os alunos a refletir sobre essas informações e como elas estão dentro desse mundo, para que eles possam despertar e ter critério de avaliação dentro disso. Poderia, como material assim, de produto, você poderia fazer uma pequena cartilha sobre fake news. O que é isso? Para os alunos. E discutir, depois trazer. A gente tem aí, se encontra na internet, vários textos ou vários vídeos já sobre fake news, tentando, né, desmontar isso. Então, só aí daria um trabalho, e daria para associar com político, daria para o Foucault, né? Porque quando entra a gamificação, também ela é importante, mas aí já daria um tema, já daria um assunto. E não só para a filosofia política, mas para a aprendizagem como um todo, humana, né? Ela poderia, né? Porque você poderia partir de uma crítica disso, porque ela também está aí, ela se faz um uso dela dentro da sociedade que nós temos, dos jogos, mas como perceber esse jogo dentro de uma outra dimensão, de um outro projeto, né? Não do que está aí, do que é feito. Então, você poderia, num primeiro momento, fazer uma crítica da forma como os jogos são usados, dentro, sei lá, da ideologia, aí você pode, né? Aí o Foucault, a questão do poder, do controle. Depois você pode também criar novos significados, novos sentidos que inclua o jogo na edificação do processo do sujeito e do processo de aprendizagem, né? Também é pertinente e está aí. Então, eu viria, assim, dois temas aqui, né? Porque o conceito, o seu título, ele é amplo, então ele fala do fake news, que eu acho interessante, porque entra a questão da política, do poder e tal. Aí depois você vai lá para a gamificação, também é importante, mas aí eu vejo que poderia entrar um outro projeto, aí você escolhe ou define, né? Porque senão ele fica assim, depois para você amarrar isso vai ser difícil, tá?
vai ser difícil, mas certamente na conversa com o seu orientador, né, essa coisa vai clareando. Mas essas seriam as considerações que a gente teria aí na sua exposição, tá bom? Muito Obrigado, hein, obrigado, eu Josimar? agradeço. Estou à disposição também. Alguém mais gostaria de fazer as considerações? Gabi, tem a palavra. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Sim. Ok. Sim. Obrigada. Gostei muito do seu trabalho, professor, mas eu fiquei curiosa com uma questão. Quando a gente pensa o tema da gamificação, geralmente ela vem acompanhada também da palavra competição. Seja uma competição, né? A proposta é de trazer a mecânica dos jogos para determinados temas e trabalhar isso de uma maneira que nem sempre a competição vai ser com relação a um opositor, mas às vezes a competição é consigo mesmo. Mas enfim, o tema da competição, desafio, esses termos estão presentes relacionados a esse tema. Então eu pergunto, como trabalhar um autor, principalmente como Michel Foucault, que tem toda esse diagnóstico, né, desse pensamento, dessa racionalidade neoliberal, e que inerente a isso, a questão da competitividade, a questão da individualidade, todas essas questões já são tão presentes. Então, é como se você fosse usar uma ferramenta que, na verdade, é aliada a esse tipo de racionalidade, não? Bom, obrigada. Eu não sei se coloquei bem a questão, mas é isso. Eu vou tentar responder, se não estiver contento, você me pergunta de novo aqui. Bom, na verdade, assim, nós temos aquilo que eu dizia no início, né? Nós temos dentro do Prof. Filo, essa característica fundamental do produto, não é? E esse produto tem que ser algo que realmente envolva o estudante, que seja algo que possa, né, colaborar no ensino e aprendizagem, né? E uma das coisas que mais se fala ultimamente é sobre a questão das metodologias ativas. E dentro das metodologias ativas, uma das que mais engajam, né, os estudantes é justamente a gamificação. Não é a única, mas é uma das que mais engajam, porque faz parte do universo da juventude, né? Então, assim, a gamificação, ela seria um instrumento que eu utilizaria para trabalhar a temática, não é? Por quê? Porque realmente ela provoca esse sentimento, né, de desafio, né? E os adolescentes, os jovens gostam de serem desafiados. E a proposta seria justamente nesse sentido, né, dentro do processo. Porque, inicialmente, obviamente, eu tenho que criar um roteiro, né, não é uma coisa assim largada também, eu tenho que ter um roteiro, né, para tratar essas questões, para introduzir a questão política, né, então, algumas ideias fundamentais sobre a questão política, sobre poder e tudo mais, mas dentro dessa linguagem da gamificação, que ela é muito rápida também. Não é que a gente vai aprofundar toda a questão, porque senão é humanamente impossível, né, tratar toda a história da filosofia na área política aqui, né, porque... Mas assim, é uma passagem muito rápida, e a minha ideia é justamente nesse sentido, né, até chegar a Foucault, para fazer essa reflexão sobre a questão do poder, né, de como ele está presente na sociedade, eles perceberem como isso acontece também lá na cidade de Sete Barras, né, quer dizer, porque é toda uma provocação, não é? Então, até chegar a eles, a minha ideia dentro do processo, que eu só estou aqui fazendo, né, o esquema aqui, ainda não parti para a parte mais prática, desenvolver isso, né, mas eu tenho a ideia geral, é justamente passar, por exemplo, de um período da história da filosofia para outro, como se fosse estágios, não é?
só esse fato de passar, e usar essa linguagem, né, de estágio, já é interessante para a juventude, né? Então, quer dizer, a gamificação seria justamente um instrumento para poder desenvolver todo esse trabalho. E o foco fundamental é justamente esta leitura que o Foucault nos ajuda a fazer da sociedade, não é? Entendendo que essa questão política, ela não fica restrita à discussão do partido político em si, ou do governo em si. Ela está disseminada, não é, em todas as áreas. E como a gente percebe isso? Na família, na própria escola, não é, e tudo mais. Então, seria fazer essa discussão, essa abertura. E como o que nós poderíamos fazer, né, para mudar um pouco essa situação também, né? Então, Foucault nos ajuda a enxergar aquilo que está posto, mas que a gente não consegue, muitas vezes, não enxerga, né? Desse controle que é feito, né? Do controle do corpo, inclusive das falas, né? Porque das nossas repetições, daquilo que a gente repete, né? Na verdade, é um controle. Quando eles repassam, por exemplo, né, no WhatsApp lá, memes, piadinhas, né, e tudo mais sobre questão política, ou sobre políticos, ou sobre a situação da cidade, né? Eles estão colaborando com isso, né? Então, eles estão reforçando uma ideia de poder. E, inclusive, em muitas situações, eles fazem esse serviço para o poder, porque muitos deles acabam sendo líderes, né, dos coleguinhas, então eles formam os grupinhos, e eles nem percebem essas questões. Então, o Foucault ele vem para nos ajudar a fazer essa discussão, a abrir, né, para essa discussão. Como diz o professor na apresentação anterior, né, certamente a gente não vai dar conta de todas as questões, é impossível, né, mas o fundamental é justamente chamar a atenção para essas questões, né. Não sei se eu respondi a contento, mas é isso.